Olá, pessoal, seja bem-vindo ao canal 100% no Alvo. Hoje chegamos ao episódio 49. E, como sempre, né, a gente sempre traz novidades, né, coisas interessantes, de, atuais, de muito aprendizado. E, assim, hoje nós vamos bater um papo sobre a questão de sustentabilidade na construção civil, que é necessário, né, para as indústrias da construção civil, para quem trabalha na construção civil e também conhecer para quem, né, tem a curiosidade, né, o interesse de conhecer como é feita a construção civil sustentável, né? Como que é planejado, como que é, vamos dizer assim, programado, né, a questão de um empreendimento, como deve ser feito para respeitar, né, não só a legislação, mas principalmente dar uma qualidade de vida melhor para quem vai morar naquele empreendimento. E assim, eu gostaria que vocês, depois de assistir, curtisse, comentasse, compartilhasse, né? Porque é muito importante, não só para o canal, mas também para o tema, né? Então, assim, vamos assistir, vamos compartilhar, vamos comentar e, e vocês sabem, né, que vocês sempre são bem-vindos aqui no canal. E junto comigo na bancada hoje eu tenho o Rodrigo Franco, né, da Franca Ambiental, que vai estar comigo hoje no bate-papo, né, com a nossa convidada, Karina Bastos. Karina, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Douglas. Rodrigo, muito obrigado por aceitar o convite. Tá? Você quer dar uma palavrinha antes? Opa, claro. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Douglas. Muito obrigado, Karina. Acho que vai ser de grande aprendizado o nosso bate-papo hoje, principalmente por envolver uma questão sustentável e urbanística, né? A gente vê que hoje o crescimento populacional, a necessidade hoje de habitação vem crescendo, né? E você conseguir equalizar isso junto com a pegada da sustentabilidade é muito bom. Então vai ser um prazer estar aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre isso. Karina, né, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Sim, é um ganho muito significativo para o nosso canal, que envolve vários assuntos, vários temas, né? Produtividade, qualidade, segurança do trabalho e meio ambiente, né? Voltado à sustentabilidade, né? E eu gostaria, né, que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo também. Douglas, obrigada pelo convite. Né? É uma honra, um prazer estar aqui com vocês para conversar de um tema tão importante, né, da sustentabilidade no urbanismo, nas edificações, na construção. Rodrigo, prazer em conhecê-lo aqui. Né? Estamos juntos aí nessa busca por uma linguagem melhor na nossa construção. Eu sou Karina Bastos, arquiteta urbanista, tenho um MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Projetos na FGV. Estou no mercado já há quase 30 anos. Peço para todo mundo não fazer conta, senão vão descobrir minha idade. Mas já trabalho nessa área já há bastante tempo. Tive boas experiências, muitas alegrias. Tenho muitas alegrias, gosto muito, eu amo o que eu faço. Tenho mais de 300 projetos aí que eu trabalhei junto com várias empresas, em vários formatos diferentes, né? Porque desde o loteamento eu fui picada pelo bichinho do urbanismo desde cedo, na época da faculdade. E aí eu trabalhei com essa área durante muitos anos, né? Ainda trabalho. E foram mais de 24 milhões de metros quadrados já em projeto que eu já participei em todo o território nacional. Então, tenho um pouquinho de experiência aí na parte de urbanismo, né, de projetos, e gosto muito de trazer para vocês também, trazer para todos novidades e o que a gente está trabalhando, e estou à disposição também para o que vocês quiserem, a gente compartilhar um pouquinho de experiência. Bacana. Karina, explica para o pessoal, a gente falou muito em urbanismo sustentável, né? O que seria, assim, a questão do urbanismo sustentável, do urbanismo sustentável, né? Que seria, o que significa, né? Só para o pessoal entender. O urbanismo sustentável, basicamente ele fica nos 3 pilares ali da questão social, ambiental e econômica.
Certo. É lógico que todos os projetos que a gente faz tem que ter viabilidade, tem que fechar a conta. No início, né, quando tudo começou em relação a falar muito sobre a sustentabilidade, a gente falava muito, todo mundo pensava sustentabilidade é árvore, mas não é só isso. Então, é muito importante que todos entendam que a sustentabilidade ela tem uma pegada social, ela tem uma pegada ambiental, ela tem a pegada econômica no sentido do empreendimento parar de pé. Então, quando a gente começa a desenvolver um projeto, a gente não fala, a gente vai mapear todo o maciço ambiental que tem na região, se tem córrego, se vai ter APP, o que a gente precisa preservar, como que é o tipo do terreno, né, se tem algum passivo, o que a gente pode fazer para manter, para preservar aquele ambiente, e aí começa a desenvolver o projeto. E no desenvolvimento do projeto, a gente vai caminhando por várias disciplinas, por várias situações. A inicial é basicamente a gente entender o entorno, onde que a área está alocada e o que a gente tem em volta, como que a gente se locomove, como que a gente chega nela, o que tem em volta, como que a gente pode trabalhar todas as qualidades da área. Né? E assim, por muitas vezes a gente vê o pessoal falando assim, não, mas essa área tem um problema X, tem um problema Y, tal, mas e o que ela tem de bom? O que a gente pode trazer, né? Qual que é o ponto forte dessa área? Aprimorar, oxigenar o local, né? Exatamente. E aí, quando a gente começa a fazer o levantamento ambiental e tudo mais, a gente começa a mapear essas unidades, né? E aí a gente começa a puxar, né? Eu tenho muito na minha cabeça, quando eu olho para uma área, eu já começo a pensar o que eu posso preservar e trazer como um conceito para o meu projeto e o que eu realmente não tem como, porque eu vou ter que fazer alguma intervenção. E não tem como, porque as cidades crescem, as cidades evoluem, a gente tem muita área, né? O Brasil é incrível, né? Em questão de espaço, território, e a gente é muito rico na parte ambiental. E o que a gente pode usar isso tudo para trazer para o nosso projeto e que vai trazer uma qualidade de vida, vai trazer conforto, eficiência. Eu posso ter tecnologias, eu posso ter ações ali, soluções técnicas dentro do meu projeto que vai trazer um benefício para aquelas pessoas que vão morar lá. E tudo isso a gente vai trabalhando ali em conjunto. É um desenvolvimento que não é rápido, vai ao longo do tempo, né? Quando a gente trabalha com loteamentos, né? No mínimo aí uns 18 meses de desenvolvimento para a gente chegar até o produto final, e ainda mais 3 anos de obra. Então tem todo um crescimento. E durante tudo isso, mesmo assim, a gente vai mexendo algumas coisinhas para ainda melhorar. Eu já tive N casos assim da gente já ter o projeto pronto, aprovado, a gente já tem tudo certo, mas durante a obra, a gente mas vamos... recente teve, né? Eu até depois posso até compartilhar algumas imagens e tal, mas recentemente teve um projeto que a gente implantou, Raízes, né? Que lá no final do empreendimento tinha uma figueira maravilhosa. E aí a gente falou, poxa, vamos envolver essa figueira num deck, criar um espaço de contemplação. Isso é bem-estar, né? Isso é equilíbrio. Então, a sustentabilidade, respondendo a sua pergunta, Douglas, a sustentabilidade ela envolve vários olhares, várias ações. Basicamente é isso. Rodrigo, comentário? O que eu vou te falar? Isso envolve muito a questão que a gente vê bastante no ESG, né? Que é do levantamento dos aspectos e impactos ambientais, né? E foi bem legal porque eu ia justamente perguntar isso. Dentro da sua atividade, além do desenvolvimento do projeto, você também acompanha a obra para ir observando os aspectos, né? Porque uma coisa é a gente desenvolver, né? Então, você está ali, você está desenvolvendo o projeto, mas e no campo, né? No dia a dia ali, a gente acaba percebendo que as pessoas do projeto precisam de uma gestão
e às vezes alguma coisa vira para a direita, mas não era para ser tanto para a direita, era para ser um pouquinho mais para a esquerda. Como é que é isso no seu dia a dia ali, nesse controle desses aspectos e desses impactos ambientais ali? Sim, Rodrigo. Assim, a gente acompanha, assim, as obras, né? Assim, basicamente, né, toda semana tem um pessoal, tem equipes específicas, inclusive de qualidade, que vão na obra para acompanhar até a questão de gestão de resíduos e tudo mais, para PGR, então tem esse acompanhamento. E a visita técnica da equipe de projetos, ela vai muito no encontro de vislumbrar algumas oportunidades de melhoria, mesmo durante o projeto, mesmo durante a obra, confirmar, né, se o que realmente a gente projetou, o que a gente pensou, se está sendo feito, se aquelas unidades de árvores estão realmente sendo preservadas, estão atendendo o que a gente determinou. Então, a gente tem um acompanhamento, sim. E, além disso, de novo, né, a gente tem essa questão quando a gente vai na obra e a gente verifica que tem oportunidades de melhoria, a gente tenta, ao máximo, aplicá-las nessa alteração de projeto. E aí, de novo, eu até posso mostrar também uma imagem aqui depois, ou agora, não sei se eu já posso até divulgar, mas eu vou colocar aqui para frente, depois a gente pode até voltar e eu mostro. Mas aqui, ó, por exemplo, eu estou falando da figueira, que a gente, numa visita na obra, nós verificamos a figueira em campo. E aí, como ela ficava lá no final, perto de um grande maciço de mata, né? E aí tinha uma rua no final, então a gente conseguiu envolver essa figueira num ambiente agradável. E ali na parte onde tem o clube, isso aqui é um empreendimento do Grupo Imper, né? Do Raízes Imperial. Eu sou gerente executiva de projetos e aprovações lá do Grupo Imper, então a gente trabalha com todas essas questões lá. Nessa implantação da área de lazer, a gente conseguiu alterar a posição de cada equipamento de lazer, que aqui tem academia, tem salão de festas, tem espaço gourmet, tem várias coisas, e a gente foi mexendo nela para poder manter as árvores no local. Então, esse foi um trabalho muito minucioso. Essas árvores aqui são nativas do local. São todas nativas. São todas os coqueiros preservadas. não, né? Os coqueiros também. Ah, é? Os coqueiros também. Legal. Então, a gente foi mapeando eles, a gente foi com topógrafo, foi com o pessoal ambiental, fomos mapeando eles, fizemos locação em campo, na hora que chegou, né, na obra, né, fizemos a locação ali da parte das edificações, e fomos mexendo nela. Essa aqui eu consigo também manter, então mexe para cá, mexe para lá. E aí a gente foi compondo esse espaço de uma forma para que, quando houvessem a entrega, né, que até tem uma imagem aqui, já pós, né, já da entrega, né, do empreendimento, onde a gente conseguiu manter toda essa parte de... Aqui no fundo é a mata, né, onde tem uma estrada aqui, né? Isso, exatamente. Então, toda a parte da mata do fundo, nós conseguimos preservar, e essas unidades todas de árvores que a gente conseguiu preservar por conta desse trabalho. Tanto que é uma área de lazer muito orgânica, né? Sim. Então, por isso que assim, eu sempre falo para a minha equipe, sempre falo para todos, né? É um olhar que você tem diferente. Você não precisa destruir tudo para depois plantar. Sim. Você pode muito bem usar o que está lá. E o mais interessante é que se tornou um ambiente tão agradável que você entrega um produto já com ele vivo. Isso. Né? Você não espera, não tem igual a gente vê em alguns empreendimentos de fazer um plantio, né, de Exato. árvores. Às vezes não é nem vamos dizer assim, nativa, às vezes planta a árvore dos exóticos que vai prejudicar o entorno, vamos dizer assim, exato. nessa preocupação com a sustentabilidade, né? E demora para crescer e muitas às vezes não desenvolve, né? Exato. E você tendo já, vamos dizer assim, as nativas já no projeto da obra, né?
É super, super interessante, super bacana. Eu acho que o E aí, caminho é esse, né? e aí a gente está atendendo essa questão, os pilares da sustentabilidade, que a gente está falando do social, da caminhabilidade, do bem-estar, né? A gente consegue fazer com que um ambiente ele seja agradável. E eu posso ficar lá, ainda mais no calor, né? A gente estava Sim, há pouco aqui falando um pouco do calor daqui de Rio Preto. Então, tudo que é sombra é bem-vindo, né? sim. Então, por que a gente vai tirar uma unidade, né? Se a gente pode tirar partido dela e envolver ela no nosso projeto. Então, a ideia é muito nesse ponto. Não, e o legal também, né, Karina, é que os moradores, né, os clientes e futuros moradores, no caso que já são moradores, vamos dizer assim, eles já estão conectados diretamente com a natureza, né? Então, por Sim. exemplo, eu acho que hoje, né, você pode falar melhor do que eu, que a visão hoje das pessoas é comprar algo ou ter algo que tenha a ver a conexão com o meio ambiente, né? Exato. E valoriza, não valoriza para a pessoa que vai morar num lugar agradável, Sim. né? E também para a empresa que projeta isso, né? Aí entra a parte econômica também, né? Então, o que você está falando, Douglas, vem muito de encontro com a parte, com um dos pontos importantes da sustentabilidade, que é a econômica, porque quando você gera esse valor, você também, você está trazendo um benefício e o incorporador ele consegue agregar valor Sim. na venda desse empreendimento, né? Então, tudo isso gira a favor, né? Eu costumo falar até, foi uma das frases, né, que eu coloquei nessa apresentação, que é que a sustentabilidade ela não pode ser vista como um custo, Sim. ela tem que ser vista como investimento, porque você tem retorno disso, você consegue trazer de volta. Sim. E nessa sua jornada profissional, né, como arquiteta e urbanista, né, você percebe que hoje existe uma tendência maior para essa integralização natureza, homem, residência aí, ou isso já advém de muitos anos? Porque sempre foi falado em meio ambiente, sempre foi falado em sustentabilidade, isso desde 90 tal, o pessoal já tinha essa pegada ali. Mas isso aumentou, diminuiu? Como é que é isso dentro do mundo empresarial que você habita ali, que é a questão de loteamento, projeto, residência? Isso aumentou bastante, Rodrigo, porque, assim, eu participei, de alguns levantamentos iniciais há mais de 20 anos atrás. Inclusive eu participei de um trabalho até com indicadores, né, junto ao Secov. Na época eu estava em São Paulo, eu sou de São Paulo, estou em Rio Preto, muito feliz, há quase 10 anos, uma cidade maravilhosa que nos acolheu muito bem. E tem grandes oportunidades, né? Rio Preto é incrível por isso. Sim. E eu trabalhei numa montagem inicial de indicadores de sustentabilidade para urbanismo, para loteamentos. Isso foi há uns 20 anos atrás, no Secov, em São Paulo, junto com a Fundação Dom Cabral e a Fundação Dom Cabral e a CTE. E ali, nós éramos um grupo onde a gente estava mapeando indicadores para a incorporação. E a minha equipe, na época, era a única equipe de loteamento, de urbanismo. Todos presentes naquele trabalho eram todas de incorporadoras. E nós tivemos um trabalho, foi bem árduo, assim, né? Porque é muito difícil você começar a trabalhar com algo que, né, ninguém tem a visão ainda, né? E se falava muito na época de algumas ações que, tipo, a gente chamava de arrasa quarteirão, né? Que eles destruíam tudo para fazer o parcelamento do solo. E aí eu sempre falo, parcelamento do solo não é isso. Vamos trabalhar mais. Então, lá atrás, nem existia tanto o cuidado, né? Se existia essa leitura do ambiental, Sim. ambiental ligado à árvore, Sim. e ponto. É. E não existia toda a preocupação do que vem junto com essa questão sustentável, né? A gente tem a questão de água, questão
Esgoto, de eficiência energética. A gente tem outros pontos para a gente trabalhar. Então, lá atrás, a gente falava muito pouco e era muito direcionado a isso. Era muito direcionado a você ter a árvore, né? Você não pode derrubar a árvore. Mas e só isso que a gente vai trabalhar? É só isso que a gente vai conversar? E aí teve uma grande caminhada. Eu vejo como uma grande evolução. E o olhar diferente. Hoje, uma das coisas também, por exemplo, que ninguém falava, né? Aqui são as questões do Raízes, né? O que a gente fez de ações, né? A horta comunitária, cobertura fotovoltaica, tudo isso está ligado à sustentabilidade. Sim. Parque sensorial, que é aquilo que a gente falou agora. Parque sensorial, o bem-estar que você está trazendo para as pessoas. Então, essa caminhada, ela vem de muitos anos. E teve um momento que você percebeu e falou, foi aqui que o pessoal virou a chave ou isso foi progressivo? Acho que foi progressivo. Foi progressivo. Mas, assim, eu acho que o que chamou mais atenção? Os outros países aí fora estão trazendo muita novidade. Sim. Né? A gente tem referências. Então, vou até voltar aqui um pouco. Aqui, ó. A gente tem referências. Eu trouxe aqui só 3. Uma delas é do Brasil, Curitiba. Eu fiz questão de colocar. Mas lá no Emirados Árabes, a gente tem uma cidade toda planejada, 100%. Energia fotovoltaica, eólica. Sim. Questão de gestão de resíduos. Então, vem numa pegada muito maior. E o que o pessoal está fazendo lá fora é muito legal da gente olhar. Né? Eles estão trazendo novidades. Singapura é uma das referências de biofilia, de muita gestão de gestão ambiental, corredores verdes, gestão de eficiência, águas, enfim. E Curitiba, por ser uma cidade planejada. Sim. Todo mundo sabe que ela é uma cidade planejada, né? Com parques, enfim. E a gente tem coisas boas. E aí o que eu ia falar até... Agora eu vou lá para o fundo. Eu estou indo e voltando. Legal é isso. Mas aí uma das coisas que a gente trouxe, por exemplo, nesse empreendimento aqui, que é o Legacy Imp, né, que é aqui em Rio Preto também, é essa questão da biofilia. Quando você perguntou para mim, então, como que se foi uma virada de chave, não, ela vem vindo com ideias. E aí, de repente, todo mundo falou assim, gente, olha, vocês viram lá em Singapura que eles fizeram um prédio inteiro verde? Parece quase praticamente é uma jungle, né? Você não enxerga a edificação. Né? Antigamente, a gente falava muito antes sobre telhado verde. Sim. Sim. E eles não ficaram só no telhado verde, eles ficaram no telhado verde e a edificação inteira verde. E aí foi até com base um pouco nisso que a gente trouxe essas biofilias para os empreendimentos também. Porque é uma forma também de bem-estar. É agradável, né? Você olha um edifício que você vê algumas unidades, você fala, é diferente. Sim. Vamos fazer. Agrega valor, né? Agrega valor. Mas é isso, a gente traz essas ideias. Agora, por exemplo, esse empreendimento aqui, que é o Reserva, que é lá em Mirassol, tem uma figueira gigante. Eu estive lá, inclusive, quarta-feira, né? Fui visitar a obra. E agora eles estão nessa etapa que até você falou também da visita na obra, né? Então, eu estive lá quarta-feira e eles estão fazendo essa parte do deck em volta da figueira. A figueira é uma figueira centenária que foi preservada no projeto e ela se tornou, quando eu visitei a área na primeira vez, eu falei, uau, a gente não pode tirar essa figueira daqui. Porque a primeira ideia que algumas pessoas fazem, eu vou tirar. Vamos cortar, né? Vai atrapalhar. Sim. Vai me atrapalhar isso aqui. Vamos tirar. Não, ela não vai atrapalhar, ela vai compor esse espaço. E aí, de novo, a gente teve a ideia de fazer a composição do lazer em volta dela. Então, eles estavam fazendo esse deck. Aí, eu estava lá na obra e eles pegaram e falaram assim, ô Karina, um galho aqui, tem um galho dessa largura, assim. Karina, tem um galho aqui, a gente vai precisar tirar esse galho? Eu falei, não, peraí. Não é bem assim. Por que eu preciso tirar esse galho? Ah, porque não vai dar para fazer a passagem aqui na parte de trás, porque não deu altura. Não, durante a obra, a gente alterou um pouquinho a cota da terraplenagem.
Certo. porque a gente costuma acompanhar o perfil do terreno. Então, durante a obra, a gente mudou um pouquinho. E acabou que esse deck era para ser um pouquinho mais para baixo, era para cortar um pouco mais, e a gente falou, não, vamos tentar manter. E aí, um dos galhos que passa atrás, ele acaba ficando numa altura que a pessoa vai bater a cabeça, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar a engenheira ambiental, vamos entender Sim. se tem e se isso não vai prejudicar a figueira, porque a figueira, quando você corta, você tem que fazer todo um tratamento nela, porque sim. senão ela morre. Isso. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, esse aqui é o coração. Eu não posso, né, fazer mal para ela. Então, vamos tentar achar um caminho para que consiga manter. Legal. São os Sim. desafios, né, do dia a dia da obra, né? São Sim. desafios, exatamente. São coisas que a gente tem que ir lá, tem que ver e ver de perto. Sim. A pracinha aqui, o pessoal que tá. Aí até é uma roda de fogo, né? É um Ah. fireplace. Aham. É, ele estava até numa marcação lá, a gente mudou um pouquinho ele de lugar, até por causa para ajudar na passagem aí. Mas e assim, aqui é em volta da figueira, né? Como ela está em patamar, né? A gente deixou a chegada dela pela rua, essa rua de cima, e ali na rua de baixo, né? Como o terreno ele cai muito aqui. Uhum. Então a gente deixou ela em dois patamares, né? Basicamente, preservando toda a parte da raiz dela. E aqui é um centro social, lá, uma área de lazer, parece. E isso aí é um salão de festas. Tem um salão de festas em cima e aí embaixo tem um espaço gourmet. E aqui é a parte da academia. Eu estou vendo aqui, né? Tem uma arborização aqui, uma mata aqui, né? É isso? Na verdade, não é tanto uma mata. Do lado tem um outro condomínio. Ah, tá. Mas é um condomínio de chácaras. Tá. Então, ele tem alguns espaços, tem uns maciços ali na parte de trás também. É bem interessante também. Isso aqui é bem lá no fundo também, né? Esse ele fica bem no meio. Acho que eu tenho uma. Aqui, ó. Ele fica bem. Aqui, lá no fundão tem um maciço. Sim. Né? Um maciço que a gente preservou, mas ele tá bem ali. É, porque quando eu vou lá na obra visitar, inclusive eu vou lá daqui uns dias, eu entro por Boa. aqui, né? Me avisa quando você estiver lá que eu vou. Vamos passar a data que eu vou. A partir da semana que vem, do dia 23, 21, eu vou estar lá quase em todas as obras da INPE. Opa! Cada dia eu estou num lugar diferente. Me avisa, E vamos no visitar dia 29, junto. eu acho, eu vou estar aqui. Preciso ver. Porque eu vou nas obras daqui de São José do Rio Preto, Catanduva e Mirassol. Eu vou estar lá. Me avisa, porque aí a gente visita. E uma das coisas aí da Figueira foi exatamente criar essa visão dela de quem chega pela portaria. Sim. Então, você percebe que assim, o olhar ele é diferente, né? Quando a gente projeta pensando num projeto sustentável, né? Então, tipo, eu visualizei que a portaria ela faz uma linha direta com uma figueira que ela vai ser toda a composição da área de lazer. Então, você já trabalha o terreno numa leitura diferente. Impactos importantes que eu costumo citar da sustentabilidade é a questão do terreno. Sim. O pessoal normalmente corta tudo, faz um monte de arrimo. Calma, gente. O terreno ele ajuda na drenagem. A gente tem como ir patamarizando. A gente pode fazer um impacto menor, inclusive para não ter botar fora, para não ter. E aí a gente entra num outro aspecto, né? Que é o econômico. E era isso que eu ia até comentar. Quando você deixa de mexer tanto assim na questão das cotas, da topografia do local, você ainda tem um custo de obra aí reduzido, né? Com terraplanagem. Exatamente. Por isso que sustentabilidade não é custo. Exatamente. Exatamente. É investimento? Exatamente. Porque aí eu consigo economizar na obra. Né? Em algumas coisas você tem que investir. Naturalmente. Né? Questão de eficiência energética, algumas coisas você vai ter que investir. Materiais. Sim. Alguns materiais, infelizmente, alguns materiais que ajudam a sustentabilidade, ajudam a obra, inclusive materiais com índices maiores de permeabilidade,
eles são mais caros. Sim, Não deveria ser o contrário, pois é. né? Não deveria ser uma forma da gente viabilizar e falar mais de perto com o meio ambiente, né? Então, coisas que a gente precisa ainda muito melhorar na nossa gestão de obra no Brasil, né? Basicamente. Nós temos alguns empreendimentos parecidos aqui em São José do Rio Preto também, né? Parecidos com a reserva É, do, do, de casas assim. sim, tem. Do Grupo Ímper, né, tem o VI, né, o Village Imperial. Isso. E Tem o Prime Online, que nós vai construir lançamos agora? no final no ano passado, Sim. lá perto da região do Dama. Eles Sim. não estão aqui, eu não trouxe essas imagens. Aham. Mas numa outra oportunidade posso trazer. Assim, eu digo assim, vai ser mais ou menos parecido, né? Tanto o Prime quanto o Online. Online vai ser parecido, né? Bem São próximo, parecidos. né? A diferença ali, por exemplo, do Prime, eu não tive a graça de ter algumas unidades arbóreas ali, porque a área era toda limpa. Sim, é aquele de frente ao outro condomínio, né, o Isso, Jorginho. esse mesmo. Aham. Então, a área era toda limpa. Basicamente, o que a gente fez, né, uma ação que nós fizemos no Prime, é que lá a prefeitura solicitou para a gente alargar a avenida. Certo. Quando a gente fez esse alargamento da avenida, o canteiro central ia cair exatamente onde tinha a calçada existente. E aí a gente ficou sabendo que quem plantou as árvores daquela calçada há anos atrás, e as árvores já estavam também maiorzinhas, era o pessoal da comunidade, o pessoal ali do entorno. Olha que legal. Então a gente fez a previsão de manter todas essas árvores dentro do canteiro para não precisar tirar e aí alargar Olha só. posterior. Então essa foi uma ação nossa também naquele empreendimento. E lá também teve assim o trabalho também do terreno, da terraplenagem, para a porque gente ela era diminuir o máximo. bem desnivelado, né? Lá uma bacia enorme de retenção que já estava lá que capta a água também dos condomínios do lado, né? Então lá também teve isso. Mas aí acho que a melhor ação foi essa, da gente conseguir preservar as unidades que estavam lá na calçada, que a gente conseguiu manter no canteiro. Muito bacana. E o outro já não teve tanto, né? O outro estava mais nivelado. O outro, na verdade, o nosso trabalho maior foi em terraplenagem. O Line, né? Exato. Porque ele tinha uma terraplenagem muito acentuada. Então, foi um trabalho bem complexo ali para a gente conseguir ajustar, fazer o menor impacto possível, para não ter tanta movimentação, economizar, né, em relação à terraplenagem. Mas lá não tinha nem parte de maciços e nem nenhuma parte ambiental assim de córrego, lá não tinha nada. Então, a gente não teve como preservar. Porque está mais embaixo, né? A mata está mais lá embaixo, em outro empreendimento que estão sendo construídos. Exato. Verdade, ali já não tem muita ideia. Não tem. É bem parecido com... Bacana. Exato. De bola. E assim, igual você estava falando, empreendimento, 18 meses de estudo, às vezes até mais, né? Dependendo do que vai ser construído, do porte e tal, tem que ter uma série de estudos, né? Durante esses estudos, né, de planejamento, de verificação de área e tal, às vezes encontra alguma coisa assim que não estava previsto, vamos dizer assim, que tem que reprogramar tudo? Sempre tem uma surpresinha, né? Porque a gente um Kinder Ovo, né? Sempre tem uma surpresinha. Porque durante o evento lá, o seminário, nós vimos lá que tem bastante coisa assim, que às vezes você programa, estuda, quando você vai iniciar, tem alguma coisa que você tem que... Pode acontecer, sim. Eu já tive casos, assim, da gente ter que paralisar todo o projeto. A gente estava em fase de aprovação, de pré-aprovação no município, mas aí quando foram fazer uma verificação do solo, acharam
resquícios que foram para verificar no IFAM se tinha algum se tinha alguma coisa. Eu Então, ia te aí, perguntar disso. então eu já tive casos assim, né? E aí a gente teve que paralisar todo o processo. Mas já tivemos outros casos assim que estão mais relacionados a construções do passado que a gente não sabia. Então, na hora que começa a obra, de repente, começa a achar lá uma fundação que não tinha quando foi feito o levantamento do terreno, né? Sim. A olho nu, assim, no terreno, você não tinha essa informação. Aí começaram a cavar, começaram a mexer lá para fazer o subsolo, para iniciar a obra e acharam uma história de uma edificação que não evoluiu e que ficou lá, o resquício, né? Então tem, às vezes a gente já aconteceu também da gente cavar e pegar uma parte que começa a furar a água. Sim. As nascentes, no caso. Tem algumas historinhas. E aí a gente tem que dar passo para trás. E avaliar tudo, fazer novos levantamentos para nos embasar melhor, para que a gente não cometa nenhum erro. Mas são coisas que a gente não tem como... É surpresinha mesmo, né? Sim. Não tinha como Eu saber. percebo, dentro da área ambiental, uma certa diferença ali entre o que a gente tem de regulatório, né? Então, de leis, de licenças e autorizações que a gente precisa ter, tanto para tocar uma obra de um conjunto habitacional, um loteamento, tanto para a área industrial, né? Então, existe uma diferença aí do dia a dia regulatório e do dia a dia chão de fábrica, digamos assim. Como é que você enxerga isso dentro da área de loteamento e de habitação? O regulatório, ele tende a atrapalhar mais as ações sustentáveis, ou seja, às vezes te trava demais, é muito burocrático, demora muito tempo, ou vocês conseguem conciliar isso, dar as voltas e conseguem executar dentro de um prazo previsto? Como é que é isso? Olha, Rodrigo, apesar de muita gente fazer algumas críticas em relação a licenciamento, por exemplo, no GRAPROAB, CETESB, enfim, eu gosto bastante do processo de aprovação do GRAPROAB, né? Porque é muito claro. Sim. Né? Então, você faz a parte toda do licenciamento de uma forma muito clara. Você sabe o que você precisa entregar, é muito claro o que você precisa levantar, o que você precisa entregar, enfim. Foge a algumas coisas muito mais na parte documental, do tipo certidões das certidões que você já tirou. Exato. Né? Tá escrito, mas eu quero a confirmação daquilo que está escrito. Então, foge algumas coisas assim que a gente tem que correr atrás e não tem jeito, né? Tem que correr, tem que apresentar, porque senão você não consegue evoluir com a aprovação. Mas em relação à parte ambiental e a parte da análise dos órgãos públicos, a gente tem uma questão que é a pessoa que analisa é um ser humano e cada um interpreta da forma como entende. Então, o que eu costumo sempre fazer nos nossos processos é tentar deixá-los o mais claro possível daquilo que a gente tem, daquilo que a gente quer fazer. Quanto mais claro e mais informação eu passo, mais leve vai ser a minha aprovação. Sim. E porque a pessoa que vai analisar, ela vai ter as informações ali na frente dela, ela não vai ter tantas dúvidas, porque o problema é a dúvida. Sim. Um dos problemas principais de processo de aprovação é a dúvida. Quanto mais dúvida você deixa no teu processo, mais problema você vai ter, porque ele não vai te perguntar. Sim. E muitas vezes. Ele vai simplesmente falar o não. Então, a gente tem que deixar claro. Da parte ambiental, o que acontece é a questão da interpretação, tem a base das leis, e normalmente quem está do outro lado da mesa, que vai analisar o seu projeto, ele analisa de uma forma muito mais restritiva do que você que está executando, está lendo a lei e você fala, não, isso aqui eu posso. Exatamente.
Então, eu entendi que eu posso. Aí eu fiz do jeito que eu posso. Aí do outro lado fala assim, não, mas você tem que aumentar um pouco mais a sua preservação, porque pode acontecer de ter um impacto assim, assim, assado, e por mais que você comprove, às vezes não dá certo. Então, não tem jeito. Sim. É assim, o que a gente vê, melhorou, acho que melhorou muito a questão de interpretação. Acho que a gente tem um problema, porque a gente tem leis muito antigas. Sim. As leis, elas precisam ser renovadas. E outra coisa, a gente não pode copiar e colar a lei, né? Então, é muito, muito do lugar que Sim. você está. Mas eu acho que o problema da legislação, que a legislação é muito antiga, são interpretações que fogem do que você está querendo Sim. apresentar, mas eu acho que houve uma melhora, assim. Por exemplo, a gente estava falando de legislação, né? Empreendimentos fora do estado de São Paulo. Não sei se você trabalhou em algum, né? Tem as dificuldades, vamos dizer assim, são maiores, são menores? Como que é, assim, fora do estado de São Paulo, vamos dizer assim? Os processos, eles são diferentes, né? Às vezes, aqui no estado de São Paulo é muito claro, né? Você tem a pré-aprovação, o GRAPROAB, a aprovação final, acabou, e vai para registro. Em alguns lugares é o inverso, você faz primeiro uma aprovação ambiental junto ao órgão ambiental do estado, e depois que você vai fazer a parte das edificações, né? Então, é muito de cada lugar, mas eu acho que é muito também da questão ambiental e das necessidades do lugar, né? Em Minas, tem uma legislação também que é um pouco mais restritiva, principalmente porque tem os morros, tem algumas questões diferentes, né? Então, é muito da região, né? A mata, que tipo de mata se preserva, o que pode fazer ou não. Então, eu acho que o que muda é muito a trajetória do teu processo. Mas da mesma forma, assim, as regras são claras, se você seguir, está tudo certo. Mas muda, você não vai fazer... Eu fiz um projeto uma vez em Minas, em Vespasiano, e a gente tinha dolinas na área. Dolinas são como se fossem ralos naturais, né? E aí embaixo é como se fosse uma caverna, né? Então tinha todo um problema ali para a gente fazer o desenvolvimento do projeto. Tinha que ter toda uma especificação para conseguir edificar. Então a parte da restrição, tipo, vocês podem fazer. O município falou, não, você pode fazer. Só que você vai ter que fazer isso para preservar quem vai construir, para não ceder o terreno, para não ter para onde fugir, né? É uma questão do território, né? Sim. E aí você tem que seguir a lei, não tem problema. O Rodrigo tem história, né, Rodrigo, de Meu Deus. alguns projetos Conta pra fora gente. do estado, Mato Grosso. Não, o meu trabalho ele é mais voltado um pouco para o regulatório industrial. Uhum. Então, eu lido muito com órgãos ambientais assim, em âmbito nacional. E é basicamente o que você disse. Existe a lei, a gente tem que fazer cumprir, a gente tem que auxiliar o empresário, o empreendedor, a comunidade como um todo, a atender o que é o regulatório. Mas a interpretação, às vezes, daquilo que a gente tem da lei diverge daquilo que o técnico que está analisando tem, o que às vezes diverge do que o gerente da agência tem, o que às vezes diverge do que o jurídico do estado tem, e aí você vai tendo interpretações diversas, porque a gente tem leis antigas que infelizmente tem essa abertura interpretativa aí, e às vezes a gente tem que brigar um pouco mais e ser um pouco mais duro com quem está analisando e tentar impor um pouco, porque senão na minha área, a gente tem uma situação um pouco mais diferente. Se eu, em determinadas situações, não impor aquilo que de fato eu estou assinando, né, e de uma maneira muito mais, digamos assim, muito mais simplória dizer, estou colocando o meu na reta,
Com certeza. O órgão não libera, né? E assim, ele não libera às vezes por uma questão mais interpretativa mesmo. Por exemplo, eu passei uma situação aqui em São Paulo que me pediram estudo de sondagem de solo e me pediram investigação de áreas contaminadas. Eu estou falando de uma área que está num parque industrial, do loteamento industrial aprovado, de uma indústria que já existia há 25 anos, de uma indústria que não tinha resíduos ou históricos ali de contaminação. E apesar de ser uma área industrial, eu não tinha ali um aspecto industrial que poderia trazer contaminação, uma área impermeabilizada. E aí, quando a gente recebe uma notificação dizendo, olha, eu quero um estudo de áreas contaminadas aqui. Eu falei, cara, mas isso aqui tá com piso impermeabilizado tem 15 anos, um concreto armado de 15 centímetros, eu rodo com máquina pesada aqui, não tem condições de eu cavar poço aqui, não vou fazer não. E assim, eu não vou fazer não, e obviamente tem uma explicação técnica toda para Exato. isso, para o não fazer, né? Mas é exatamente essa diferença entre aquilo que a legislação pede para que seja executado e aquilo que a gente enxerga em campo e as interpretações de cada técnico, né? Então, quando eu disse para ele, olha, não tem condições de fazer, não existe previsão técnica, não entendo do porquê você está pedindo e explica toda a questão da área, protocola um documento, vai para análise, o técnico pede e o gerente libera. Exato. Então, Mas você explicou, você colocou o Sim, embasamento técnico sim. e as informações que talvez ele não tinha. Exatamente. Então, por isso que eu falo, não pode dar dúvida. E exatamente. E aí a gente tem aquela divergência do que é o regulatório do órgão, que eventualmente, ó, né, a gente entende que hoje os órgãos ambientais eles são muito inflados naquilo que se diz de processos e projetos para analisar e pouca equipe para fazer. Sim, Apesar da coisa ter melhorado muito, inteligência artificial, alguns órgãos abriram concursos, enfim. Mas ainda tem muita demanda para pouca pessoa fazer. exato. E você imagina, o cara olha 300 tipos de empresas, 300 tipos de atividades, todas diferentes. Para ele entender especificamente daquela, né, é muito difícil. Então, o dia a dia dele na máquina do computador e o dia a dia em campo são coisas totalmente diferentes, né? É esse o sentido da observação, de que o escritório é diferente do que a gente tem em campo. Com certeza. Mas é muito bem pontuado, porque realmente tem essas diferenças, né? E, aliás, a gente passou também por uma outra mudança, né? Do papel para o digital. Sim. Eu passei por algumas dificuldades de licenciamento que o pessoal falou assim, Karina, você pode imprimir e entregar para a gente físico? Porque a gente só enxerga aqui na tela e fica difícil para a gente analisar. É. Agora, no passado, quantas reuniões, né? Eu sou da época na época da faculdade, eu fazia projeto com Naquim, né? Nossa, eu quase entreguei minha idade agora, né? Ah, mas eu também. Nanquim, usava lá a régua T, né? Isso. Comprava e tal. O Rodrigo não é dessa época, não vai lembrar. Mas Eu já Rodrigo- peguei o AutoCAD. não, eu peguei- era papel arroz e tal. Eu peguei o AutoCAD na faculdade também, mas o início, né? Era o R12. Nossa. Era o é verdade. Era o R12. Isso é bom porque você entende a transição tecnológica e você acaba acompanhando toda uma geração, né? Eu tenho pessoas que trabalham lá com a gente que tá no primeiro ano de arquitetura, por exemplo. Nossa, nem Então, a sabe o que é isso, né? técnica, não, a técnica, a forma como ela enxerga os programas é muito diferente de quem acompanhou tudo. Eu É tinha outra uma, bagagem. eu tinha uma mesa de desenho, de projeto no Tem a quarto. prancheta. Aham, aquela mesa inclinada. Aham. E fazia o projeto ali. Às Pô, vezes ficava a noite inteira mas era uma desenhando. delícia. É. Era uma delícia. Uma coisa bacana, falando disso, por exemplo, hoje a tecnologia né, é incrível. Mas, por exemplo, vamos supor que num projeto dá algum erro. Né, a gente, vamos dizer, a gente que eu falo assim, o pessoal que fez isso na unha, vamos dizer assim, ele vai entender e vai resolver a situação. É. Agora, quem está acostumado só com a parte
de tecnologia, às vezes vai ter essa dificuldade, né, Karina? Exatamente. Sim. Agora, sim, para eles hoje é muito mais fácil, né? Hoje você só aperta um erase ali, tira, pá, e já resolve, né? Antigamente a gente tinha que pegar a giletinha, né? É verdade. Imagina fazer um projeto desse tamanho na Eu fiz época, TCC né? em máquina de escrever, ó, entregando a idade. Ah lá. Mas era legal, né? Você passa a entender melhor a questão das dificuldades e dos erros. Por exemplo, hoje em dia, eu estou falando da minha área, por exemplo, que é a área de segurança do trabalho, né? Onde eu atuo mais, vamos dizer assim, com mais finco. Se tem alguma coisa errada, por exemplo, a pessoa fez um documento usando a tecnologia. Uhum. Eu que já conheço lá atrás, se eu bato o olho, eu sei que está errado, entendeu? Ou se está fazendo um procedimento errado. Coisas que hoje, às vezes, a tecnologia ainda não tem essa... Com a IA agora, a tendência é evoluir cada vez mais, né? Sim. Mas, assim, às vezes, se a pessoa estiver envolvida só com a tecnologia e não souber a base do porquê que chegou ali, ela vai ter dificuldade. Não vai saber resolver. Se der um pau, se acontecer alguma coisa, não vai saber resolver. Vai ficar louco. Fala, como é que eu vou fazer isso? Não tem. Agora, quem já fez na unha sabe. Sim. Entendeu? A diferença, um pouco da diferença é essa, né? Eu acho. Mas para isso também a gente tem que evoluir, né? Porque o que acontece com os profissionais, vamos dizer assim, a geração X e Z, né? A qual eu faço parte. Se a gente tem bastante bagagem, bastante experiência, bastante vivência, bastante conhecimento. Mas se a gente não tiver atualizado, evoluído com o que tem de novo hoje, esse conhecimento nosso não vai servir para nada. Ah, com certeza. Entendeu? Da mesma forma que os mais novos, né, têm conhecimento. Hoje a criança o adolescente já, né, está altamente conectado à tecnologia. Sim. Mas só que ele não sabe como que chegou ali. A gente sabe. A gente sabe cada caminho, cada passo. Caminho, desde que esteja atualizado, né? Se estiver parado no tempo também, estiver lá nos anos 80, 90, né? Não vou nem falar dos anos 2000, vou falar mais ainda atrás, né? Porque 2000 começou a internet, por exemplo. Mas estiver lá na cadernetinha, na anotação e tal, ele vai ficar para trás. Né? Mas hoje, inclusive, essa integração com a IA está muito forte, né? A gente às vezes faz algum desenho, algum projeto tal, que joga para a IA dar aquele acabamento. Então tem. Aí você fala, não gostei, aprimora tal coisa. Faz direito. Você sabe que você está querendo. Para isso. Mas aí é que está a diferença. Quem conhece, quem tem a bagagem, a experiência, se ele dominar a tecnologia, vai muito longe. Porque ele sabe exatamente o que ele quer, como deve ser, se está certo, se está errado aquilo que foi feito, né? E assim, quem só conhece a tecnologia não sabe disso, entendeu? Por exemplo, aí a minha de adolescente, de criança, era a Barça, entendeu? Era o meu Google. Era o nosso Google, era o meu também. Entendeu? Então hoje não, hoje é fantástico. Hoje então, quer dizer, é o limite. Muitas coisas às vezes você vai pesquisar e fala, não, mas não foi bem isso que eu aprendi, eu acho que tem alguma coisa errada. Você fala, mas não é tal coisa? Aí ela fala, realmente você tem razão, acontece muito. Acontece. Interessante. Bola. E nessa integralização entre a questão sustentável, tecnológica e habitacional, né? Hoje em dia a gente vê um conceito também de casas inteligentes, né? Com tudo integralizado. Você chega, acende a luz, apaga a luz, liga o som, liga a televisão e os robozinhos limpando a casa e tudo. Existe também essa integralização dentro da área urbanística com a tecnologia, de forma que eu consiga integrar uma tecnologia mais sustentável junto a condomínios mais modernos? Existe esse planejamento dentro da sua área, no seu campo que você atua? Como é que é isso? Existe sim. A gente está sempre renovando, né? Com certeza, tudo isso que acontece no mercado, a gente tem que entender e absorver. A gente vai participar das feiras, dos eventos e o que o pessoal está fazendo, e a gente pesquisa muito, né? Tem referências, enfim. Da parte do urbanismo, o que entra muito é a tecnologia em relação à execução de obra, né? Aí essa parte da automação, né, que você disse mais específico de residências,
Aí, nas automações, a gente, inclusive, tenta aplicar, né? E dependendo do produto, né? É lógico que a gente não consegue aplicar num produto mais popular, vamos dizer Sim. assim, né? Até porque realmente tem um custo, Sim. né? Toda tecnologia, ela custa mais caro. Mas sim, sempre que possível e onde cabe, né? A gente tem essa integração e a gente busca essas soluções. Seria na parte de instalação, instalação elétrica, por exemplo, já programar ela, elétrico. Sim. É, Interessante. A própria integralização mesmo com a tecnologia e o ambiental, né? Porque eu costumo dizer que a área da tecnologia e a área da ambiental são áreas que crescem exponencialmente, né? Então, algumas pessoas quando chegam para mim falam, pô, com o que você trabalha? Eu falo, cara, eu trabalho numa área que nunca vai acabar. Porque enquanto a gente morar num lugar que se chama Terra, isso aqui nunca vai acabar, a área ambiental nunca vai acabar. E a tecnologia segue também o mesmo sentido, né? Então, é mais voltado para o seguinte, você consegue enxergar essa integralização entre a área sustentável e a área tecnológica no campo urbanístico, não só na obra em si, mas em cidades mais sustentáveis e mais tecnológicas, né? Hoje a gente vê muitas soluções, né? Principalmente em outros países, soluções, por exemplo, de básico, né? Que é para retirar lixo. Na Europa tem sistemas de lixo na infraestrutura urbana que é tudo por tubulação, Olha só. a vácuo. Então você joga e Ou caçamba interna, que eu já ou vi também caçamba. na calçada, nas Exato. calçadas, eu já vi. Então tem também as caçambas, tem umas que tem as caçambas enterradas, né? Isso. Como se fosse um container enterrado. Yeah. Aí chega o caminhão do lado, abre a comporta, puxa a caçamba, põe no caminhão, o caminhão pega, põe a outra no lugar e pronto. Né? Ou aquelas menores mesmo, que é os boxes, né? Que o caminhão de lixo chega do lado, ele faz o box, só que em cima só está o negocinho de lixo, sabe? Então, tem N coisas para fazer. Uma das coisas que eu tinha até apresentado na reunião, né, no seminário de sustentabilidade, foi a questão do, por exemplo, uma solução de jardim de chuva, que você tem toda uma drenagem sendo trabalhada sem tubulação nem nada, eu não preciso fazer cava. Olha só. Está aqui, cara? Tá Tá, aqui. né? Você tem isso. Aqui, ó. Eu não lembro se está para frente ou está para trás. Aqui. Olha que legal. Isso é uma tecnologia, né? Assim, é uma técnica para você captar água em urbanismo, você vai usar mais em cidades, né, em loteamentos, que é o jardim de chuva que é lógico, vai ter todo um cálculo, um dimensionamento. Você faz o jardim de chuva, que é praticamente uma cava para água, ela tem toda a drenagem, só que isso evita de eu fazer o quê? Toda a tubulação enterrada no pavimento. Aí estoura uma tubulação, você tem que cortar todo o pavimento e fazer manutenção. Aqui não, é uma solução natural. E eu faço paisagismo, eu consigo, inclusive, ambientar isso, né? Fica muito mais bonito. Fica muito mais interessante. Imagino que o custo também de obra seja bem reduzido, né? Exatamente. Então, você tem um custo de obra menor, né? Você tem um custo, o custo da tua obra, você não vai ter todas as tubulações, não vai ter nada, então e o custo até de execução, mão de obra, você tem um custo menor. E você tem uma solução natural. Olha só. Né? E tem outros materiais também, né? A gente tem pavimentos drenantes. Sim. O custo é alto. Só que nesse caso o custo é alto. Mas aqui no caso teve um custo maior? Ou não? Aqui não, mas não, falando do tipo de material, né? No caso do pavimento drenante, ele tem o custo daquele pavimento ele é mais alto, né? Porque ele já capta a água, já absorve na terra, então, mas o material, o pavimento drenante, ele é um custo mais elevado. E a gente falando um pouco da condição econômica, eu acho bem legal a questão de expor números, né?
Uma solução como essa gera uma economia em torno de quantos por cento em uma obra? Você já chegou a estimar isso? Como é que é? Não vou ter essa resposta para você agora. Eu posso até pesquisar, não sei. Olha, se fosse feito Mas com- eu vou ter em breve, porque a gente está usando esse tipo de solução já em uns empreendimentos nossos. Então, vai demorar um pouquinho, porque a gente vai ter que acontecer, né, para a Sim, gente sim. conseguir fazer essa análise. Mas acho que em breve eu consigo te responder É como que legal vai. porque existe um senso comum mesmo. Isso tem mudado, mas existe um senso comum de que sustentabilidade é só árvore. Isso tem mudado, Exato. mas existe esse Sim. senso comum. E daí, quando a gente vem falar do tripé da sustentabilidade, né, que é econômico, social e ambiental, para além de trazer os aspectos ambientais da preservação, é legal a gente falar um pouco de números, né? Então, poxa, isso aqui eu trouxe uma economia para a obra em torno de 20% na infraestrutura hidráulica, de drenagem, por exemplo. Sim, sim. Além de que você vai ter um lugar muito mais gostoso para andar, passear, né, fazer uma caminhada, que hoje também é algo social que tem mudado. As pessoas estão com um estilo de vida muito mais diferente do que aquilo antes pandemia, né? Hoje as pessoas estão se preocupando um pouco mais com atividade física. Mas não só isso, né? As pessoas também perguntam, né? Eu cheguei a citar no seminário que eu recebo ligações da equipe comercial perguntando, de perguntas de clientes. Olha só. Olha, o que você vai ter? Qual a sua solução de água? Qual que é a sua solução? Vai ter reuso? Vai ter Coleta seletiva. infraestrutura? Vai ter coleta seletiva? Vai ter possibilidade de colocar a placa fotovoltaica? Olha que legal. Então, eu tenho questões dos clientes que trazem para nós para saber o que a gente está fazendo no nosso produto. Então, a população, os clientes estão cobrando isso. Então, por isso que é um movimento natural. Ele está acontecendo, né? Sim. Quem não fizer vai ficar para trás. Pra trás É. e- Simples assim. É um organismo É um diferencial. vivo, né? É um organismo vivo. É um organismo vai. e é um diferencial. E você agrega valor. Porque na hora da sua venda, você junta todas essas informações Sim. e você consegue agregar valor. É um diferencial seu. Karina, vamos falar um pouquinho agora, né? Aproveitando aí o tema, né? A questão de Rio Preto, né? Rio Preto a gente vê que tem assim bastante áreas que precisam ser oxigenadas, revitalizadas, vamos dizer assim, né? Uhum. Dá para fazer isso, por exemplo, não só no centro da cidade, mas nas avenidas também, né? Algumas melhorias, né? Sim, sim. Eu estou dizendo, desculpa, estou Claro. dizendo isso porque, por exemplo, a gente tem alguns empreendimentos, né? Próximo das avenidas, próximo do centro da cidade, que até para o empreendimento é bom isso, essa revitalização, né? Com certeza. Posso até dar um exemplo aqui. O Connect, que a gente fez ali do lado do Automóvel Clube, né? O projeto ele está em obra, né? Ali teve uma situação, porque no entorno tinha muito morador de rua, né? Porque era a frente do viaduto, e tem essa questão social, né? Então, a gente começou a trabalhar para que, embaixo do viaduto, tinha uma área super degradada, abandonada e depreciada, né? Então, a gente começou a fazer um trabalho de revitalização urbanística nessa área, recuperando essa área para dar um uso para essa área e, naturalmente, trazer um melhor conforto para a região. Né? Sim. Então, tem vários pontos da cidade que podem ser trabalhadas, não só avenidas, tem lugares abandonados que podem ter um uso, que na verdade a gente precisaria muito da força pública, né? Na força da prefeitura. Né? Os vazios urbanos. Os vazios urbanos, que eles precisam ter uma solução. Tudo isso é melhoria para a cidade. Né? E os pontos que estão, por algum motivo, abandonados, a prefeitura precisa começar a se mexer também para que viabilize, né, tire essas travas, né, do desenvolvimento ali naquelas regiões.
Porque, por exemplo, precisa de vamos dizer assim, um incentivo, uma proposta para Exato, poder exato. voltar a oxigenar o local ali, né? Porque a gente vê, por exemplo, não só eu falei do centro de cidade que está mais visível isso, Sim, né? sim. Mas como você falou, tem muitos pontos, né? Eu estou falando de Rio Preto, Sim. que poderia ser assim, trabalhado para poder revitalizar, para poder melhorar, né? Em São Paulo está fazendo muito isso já, né? Sim, São Paulo Questão tem um de trabalho revitalização. forte de revitalização urbana, mas é muito a linguagem de São Paulo também, né? De revitalizar, principalmente centros urbanos e espaços grandes. Agora, aqui em Rio Preto, eu estou vendo uma movimentação, por exemplo, a gente tem muitos lugares que são terrenos públicos que, de certa forma, ficam ali, no máximo, eles passam, né, para fazer a manutenção ali do mato, enfim, mas são espaços que não têm uso. Por que não você dar um uso? É bom para a cidade, é bom para a prefeitura, é bom para o incorporador, por que não fazer essa movimentação? Né? Acaba ficando terrenos grandes, abandonados, sem nenhuma qualidade. E agora tem algumas praças também, né? Que a gente viu uma movimentação também. Tem alguns lugares que a prefeitura chegou a fazer algumas praças, algumas intervenções para melhorar a qualidade de vida do bairro. Isso também é bom. Então, acho que tem que ter dos dois lados, né? É uma parceria. Isso. Porque, por exemplo, as empresas que trabalham os empreendimentos, elas têm essa preocupação também. Vou lançar um empreendimento em tal local, né? E tem todo aquele... A gente até falou agora há pouco sobre isso. Tem todo o estudo do trabalho local para ver a viabilização do empreendimento, por exemplo, né? E, às vezes, aquele local precisa de uma oxigenação, de uma revitalização, né? Sim. Então, acho que, assim, as empresas estão fazendo esse papel já, né? Agora, eu digo assim, o poder público poderia também contribuir, né? É um trabalho dos dois lados, né? Porque às vezes eles pedem algo em troca, vamos dizer assim, né? Que seriam as contrapartidas, mas tem que ter a contrapartida do outro lado também. Exato, né? exato. Ou pelo menos facilitar, né? Sim, sim. Já ajuda. Legal. Pessoal, eu estou com o Alexandre aqui. Alexandre, senta aqui com a gente. Alexandre chegou aqui, o Alexandre é arquiteto, né? Por acaso, né? Ele é esposo da Karina, também entende muito da área. Estava falando assim. Eu estava esperando por esse convite, não. Não, mas Bom dia, é Alexandre. legal. Tudo jóia. Tudo bom, bem-vindo. Rodrigo. Prazer, Rodrigo. Tudo bom? Alexandre, a gente estava falando agora há pouco, né? Que eu sei que você gosta de falar sobre isso também, sobre revisitação. Então eu queria que você falasse um pouco, né? Nossa, né? Eu queria que você falasse um pouco também sobre essa questão de revitalização. A sua visão, né, como arquiteto. Eu, assim como a Karina, a gente tem essa visão de que realmente é necessário. Eu acho que esse movimento de recuperação do centro é um movimento que já vem desde os anos 80, aí, em vários centros urbanos grandes, né? São Paulo, Buenos Aires, com Porto Madeiro. E Rio Preto, o caso de Rio Preto especificamente, eu acho que por ser uma cidade de porte médio, com uma tendência grande, eu acho que Rio Preto está no momento exato de se desenvolver e de crescer com qualidade. Né, porque a gente vê muita cidade grande aqui no interior de São Paulo, por exemplo, Campinas, que cresceu numa outra época, então ela cresce desordenadamente. Rio Preto já tem, né, um urbanismo favorável, né, tem avenidas largas, que apesar já de estar um pouco saturado e o trânsito um pouco... Eu acho que merecia um olhar mais atento ao trânsito ali. Aprimorar e melhorar a mobilidade, né? Exatamente. Porque acho que a revitalização do centro ela vai valorizar mais a cidade, né? Valoriza mais a cidade. Traz o pessoal de volta para o centro histórico, edifícios que estão abandonados. Eu vejo aí que teve a reforma do Mercadão, um negócio muito bacana. Bacana. Né? Agora estão revitalizando ali o calçadão, parece que também já está... Então, eu acho que o caminho é esse. O caminho é esse para Rio Preto aí, crescer de uma forma com muita qualidade, diferente de outros grandes centros urbanos. Né? Eu tive aqui em Rio Preto
Acho que, cara, antes de a gente vir morar em Rio Preto, eu vim para cá em 2016. Uns 15 anos atrás, eu acho. Eu vim fazer um due diligência para uma gerenciadora que eu trabalhava, e Rio Preto não estava com esse boom imobiliário que tem hoje, entendeu? E quando nós viemos a primeira vez para morar aqui em Rio Preto, eu comentei com a Karina, eu falei, nossa, essa cidade ela tá bombando agora, ela tá explodindo, né? Prédio para todo lado, grua, obra. Então, é o momento ideal. Eu acho que a gente crescendo com qualidade, a gente supera outras cidades aí, Ribeirão Preto. A tendência cara, a tendência é a gente ser aqui a metrópole do Noroeste Paulista. Já somos, né? Já somos, mas aí a bela metrópole do Noroeste Paulista, né? Por exemplo, Curitiba mantém aquele... Porque eu conheci Curitiba em 2002, final de 2002 eu estive em Curitiba, depois eu não voltei mais lá. Eu fui em outras cidades, Londrina e tal, mas no Curitiba eu fiquei encantado com a cidade na época. De lá para cá, ela manteve o padrão? Vocês têm alguma... Olha, até onde eu sei, Curitiba, ela continuou fazendo intervenções, né? Ela já tinha um histórico, né, do planejamento urbano e dos grandes parques, né? Mas até onde eu sei, eu não estive lá recentemente, já faz um bom tempo que eu não fui. Precisamos voltar, precisamos ir, mas até onde eu sei, sim, ela continua a ser uma... Eu estive em Curitiba, acho que uns... ele teve mais... 6 anos atrás. Menos tempo. Meu irmão mora em Curitiba, ele tem uma empresa lá de segurança do trabalho, então tive a oportunidade de ir lá fazer uma visita para ele. Cara, Curitiba é um exemplo do Brasil aí, de cidade grande com desenvolvimento planejado, né? Curitiba, acho que lá no Mato Grosso, ali no Goiás, não estou lembrando, me fugiu o nome da cidade. No sul também. Tem também. Tem até a cidade, a Pedra Branca, né? É muito, eu vejo muito assim, cara, o poder público, o privado já faz a parte dele. Falta muito do poder público. Em alguns municípios, em alguns estados, a gente tem uma diferença entre o servidor público, que é o prefeito, os vereadores, que trabalham pelo público, pela cidade, e tem outros que não têm esse interesse, né? Tem interesses próprios, né? E aí o urbano vai ficando abandonado, a cidade vai ficando para quem vem, chega e domina, né? Você vê as cidades aí que a gente tem no Nordeste que domina a bandidagem. Rio Preto, acho que não. Rio Preto, eu vim para cá, eu falei, pô, Karina, a cidade é realmente muito bonita, muito arborizada, tem um urbanismo bom, ruas largas. Só faltava uma praia, né? Clima maravilhoso. Só faltava uma praia. Só faltava uma praia. Ou ser mais perto, né? 4 horinhas, né, cara? Porque daqui lá é o quê? 500 quilômetros, né? Dependendo de onde vai, são 9 horas de viagem. Exatamente. Para 2 dias de praia e surf, depois mais um dia de viagem. Um dia de viagem, praia e surf, um dia de viagem, né? Exatamente. É complicado, cara. Karina, por exemplo, né, a visão do arquiteto, né, quando ele vai, antes de fazer o estudo, né, tem aquela questão de olhar o local, tal, fala que acho que vai dar um empreendimento interessante, né? Você já quando olha assim, um empreendimento, um local, um terreno e tal, você já visualiza uma coisa pronta, né? Vamos dizer assim, né? Porque o arquiteto é o artista, né? Vocês são artistas, vamos dizer assim, né? Porque o engenheiro é aquele cara que vai lá e fala, vamos fazer agora. O arquiteto não, o arquiteto ele é um artista. Ele visualiza e a gente proporciona desafios aos engenheiros. Mas sim, quando a gente vai visitar, né, uma área, normalmente, principalmente falando de urbanismo, eu já visualizo a área, já começo a pensar o que vai fazer. Teve acho que foi o ano passado, eu e o Alexandre, nós visitamos uma área, aquela com Jansen lá em São Roque. Foi. São Roque, né? Não é São Roque. Não, São Pedro. São Pedro. Água de São Pedro. Água de São Pedro. A gente foi visitar uma área. Fazenda maravilhosa. Maravilhosa. Um lugar. Potencial gigante, né?
um lugar incrível. E aí a gente teve uma hora que a gente estava num alto, assim, né? E eu e ele conversando, né? Nossa, ali faz uma área de lazer, ali os lotes em volta, ali não sei o quê. Então o desenho ele já começa a aparecer na cabeça. Quando a gente senta, a gente já vai e flui, né? E flui. Aí a gente consegue. Assim, essa visão, ainda mais quando vai, por exemplo, eu, a Karina e esse colega nosso de Jansen, inclusive desenvolveu um projeto aí para eles, o Foi. Grupo O Inter. Prime foi Prime. o arquiteto Ah, é? de Jansen que Ele é fez. colega meu de faculdade ali. Então a gente se conhece, tem uma intimidade. Então a gente, quando vai ver uma área, são 1000 coisas que vêm na cabeça, né? A Karina tem uma visão diferente da nossa, né? Nós visualizamos mais estruturas, a Karina já é mais esse lado urbanístico, então ela já visualiza ali o potencial da área, o potencial, o quanto que tem que preservar, o quanto que ela vai conseguir realmente utilizar da área, né? A Karina já tem essa visão já. Então a gente até pergunta, pô, Karina, o que você acha aqui? Ela fala, aqui, ó, aquilo ali tem um maciço ali de mata nativa que a gente não vai poder mexer. Aí a gente tem que deixar as áreas de APP, ela já vai visualizando dessa forma. Espaçar, né? Fazer o espaçamento da construtiva. Ela já vai observando a distribuição da gleba, né? Do terreno todo, né? A gente já viaja mais na parte de estrutura, prédios, casas. E eu mais obra, né? Eu estou até com a bota suja, acabei de chegar da obra, né? Legal, mas Isso é assim mesmo. Mas é bom. O canal é para pessoas que realmente realizam, fazem. Então a gente bate papo aqui, igual eu falei lá no início, né? De aprimorar conhecimento, de atualização, né? Legal é isso, né? Quando vem vocês assim, né? O Rodrigo já esteve aqui várias vezes, né, Rodrigo? A ideia nossa é trocar informação, despertar interesse de quem está nos assistindo, para melhorar, ser espelho para alguns, né, que estão buscando alguma melhoria. Então é para isso que a gente está aqui. Eu acho também que é um pouco de entender as diversas profissões que existem, né? Eu sou de formação, sou engenheiro de produção, e daí fiz várias outras faculdades, pós-graduação, e a gente vai crescendo aí, né? Mas existe um senso comum que é muito limitante nas várias profissões, né? Então, por exemplo, o pessoal vê o engenheiro de produção como um administrador com CREA, né? Nada contra administrador, porque eu também sou administrador de empresa, também fiz administração. Mas existe esse senso comum de que, o engenheiro de produção, ele faz o quê, né? Ele fica na onde? Ele atua na onde, né? Então, quando eu falo para as pessoas, pô, sou engenheiro, o pessoal, civil, né? E existe também um senso comum... O famoso da área. Existe um senso comum com o arquiteto de que é designer de interior. Exato. E olha que legal, a gente tem aqui um arquiteto que fala assim, pô, eu toco obra, entendeu? Eu vou lá, eu vejo a construção, eu vejo a edificação, eu vejo... A gente tem outro arquiteto aqui que fala, eu vejo os aspectos dos impactos ambientais da obra, é uma visão sustentável. Então, é legal quando a gente consegue trazer isso para o público comum, explicar para ele, falar, olha, os profissionais têm as formações, mas não é só isso que define o atuante ali. Não, acho que é muito a nossa história de vida também, né, Rodrigo? Sim. É o que você está falando aí de o rótulo do engenheiro de produção, ou do engenheiro ambiental, ou do arquiteto. O pessoal se limita e fala assim, me dá uma ideia de como eu faço esse banheiro. Exatamente. Isso. Assim, porra, cara, vamos quebrar tudo. Vamos quebrar tudo e vamos refazer. E chama um decorador, cara. Isso. Mas brinco até, né, que eu falo, esse amigo meu de Jansen, né, eu falo, cara, quando for fazer minha casa, vou chamar você para fazer o projeto. Olha só. Entendeu? Eu gosto de desenvolver o projeto, então a gente vai desenvolver a 4 mãos, né? Mas, retomando aí o que você disse, é sim algo que a nossa formação como profissional e depois pós-graduação, você vai adquirindo conhecimentos, né? Sim. Que a gente vai levando para a vida, né? Então, o último trabalho que eu tive aí, que eu trabalhei numa obra no Rio de Janeiro,
Volta Redonda, eu trabalhava com engenheiro de produção na obra, eu era coordenador de projetos. Então, no final, a gente até comentou outro dia, né? Isso. Eu falava assim, poxa, nem ele trabalha com engenharia, nem eu trabalho com projetos. Nós trabalhamos com gestão. Gestão de pessoas, gestão de problemas. Então, eu acho que toda essa bagagem que a gente vem acumulando desde a escola, faculdade, pós-graduação e cursos, né? Porque parar de estudar a gente acha que não para nunca, né? Eu não paro nunca. Eu gosto muito de estar estudando, a Karina também. Então, isso leva a gente a ter uma outra profissão, que é a profissão nossa hoje, que é de gestão, né? Gestão. A Karina também é uma gestora. Sim. É gestora de projetos, eu também. Eu faço gestão de obra também. Mas se precisar, a gente senta e rabisca alguma coisa. E rabisca mesmo. A gente faz de tudo um pouco, né? A gente tem algumas preferências, né? Eu digo assim, aprendi com um professor na faculdade que a arte de projetar não é você fazer o que você quer, né? Eu preciso projetar a sua ideia no papel. Isso é projeto. Estamos projetando algo para fora. Então, você vai me dizer tudo que você quer, a sua esposa, os seus filhos, suas necessidades, e isso a gente vai compilando e, de repente, a gente senta junto para trocar uma ideia, abre uma cerveja, um vinho, e começa a falar sobre o trabalho da sua casa ou o trabalho que a gente está desenvolvendo, e vai saindo, cara. A gente vai rabiscando e vai saindo, né? Show de bola. Eu digo que, assim, 2 arquitetos casados, né? O happy hour nosso é trabalho, né? É verdade. Mas legal. A gente abre uma garrafa de vinho e fala sobre trabalho, fala sobre gestão, sobre projetos, sobre mercado imobiliário, né? Que a Karina adora, né? Agora é a área dela. Aliás, desde que se formou, né? É muito bacana. É bem interessante, porque, assim, respiram o que é aquilo que faz realmente, na prática, né? Exato. Muito bacana. A gente, na verdade, assim, a gente começa sem saber como que vai ser, né? Mas é deixar, cara. Eu vejo aí o pessoal que vai se formando agora, às vezes muito ansioso pelo futuro, pela profissão, e fazendo o que gosta, entendeu? Eu trabalhei com projetos, logo que eu me formei, tive um escritório de arquitetura com mais 2 colegas, a gente desenvolvia projetos. Depois eu fui trabalhar numa empresa de urbanismo, a Escopel, onde a Karina trabalhava também, e acabei pegando o gosto de trabalhar também com loteamento, e já com obras, né? Porque aí eu já mexia com obras de infraestrutura, de loteamento. Olha lá, um arquiteto tocando obra de infraestrutura urbana. E depois eu fui para uma gerenciadora em São Paulo, uma gerenciadora grande. E aí, cara, aí era obra, era due diligence. Eu participei ali daquele prédio novo que tem em São Paulo, ali, o Santos Augusta, do Isai Wayfield, atrás do Conjunto Nacional. Sim. Então, eu estava ali pela gerenciadora como coordenador da primeira fase da obra, né? Onde nós fizemos toda a fundação, contenção. Então, é raro, né? O pessoal fala assim, pô, vou contratar um gestor de obras. Tem que ser engenheiro. Tem que ser engenheiro. Porque o engenheiro, cara, eu deixo a desejar para engenheiro nenhum. Cara. Existe esse senso. Às vezes eu sou até pior que o engenheiro, né? De exigente, né? Sim. Bacana. Pessoal, vocês viram que o programa tá bem interessante, né? Só que a gente chegou no final, né? A gente tá, vamos dizer assim, eu até brinquei com o Alexandre e com a Karina um dia, que a gente começa a bater papo aqui e se deixar a gente fica o dia inteiro. Ainda Aí mais precisa ter outros episódios, né? Se pegar no final da tarde com um vinho, uma cervejinha, o negócio vai, cara. Vamos marcar um desse jeito, Mas então. tem o horário do Jogo do Brasil hoje, né? Por acaso o Brasil vai estrear hoje na Copa do Mundo. E assim, é muito gratificante, viu, Karina, você ter vindo aqui, passado
sobre a questão, né, do urbanismo sustentável, né, como que é os novos empreendimentos, os exemplos práticos do que está acontecendo, né? Perfeito. E, Alexandre, muito obrigado por dar uma palhinha para nós aqui. Sejam bem-vindos sempre, vocês dois. Tá? Quando tiver alguma ideia, alguma coisa, nós estamos aqui para isso. Se chamarem para papo aqui, eu venho bater um papo com vocês, porque assim, eu acho que não tem coisa mais gratificante do que você conversar com pessoas inteligentes sobre ideias, né? Maravilhoso. Eu costumo dizer para o pessoal, tem uma frase aí que eu uso muito, ela é até clichê, né? Que pessoas medíocres falam sobre pessoas, pessoas comuns falam sobre coisas, e pessoas inteligentes falam sobre ideias, né? Então eu gosto muito de conversar sobre ideias e geralmente com pessoas que têm, né, o mesmo desenvolvimento para a gente poder trocar informações, né? Trocar informações, pontos de vista. Sim. Inclusive, essa é a essência do nosso canal. O que você falou agora, a essência do nosso canal é justamente isso. O Rodrigo, né? O Rodrigo está aqui hoje porque ele é o nosso apoiador do canal, sempre está com a gente aqui, né? Falou em meio ambiente, o Rodrigo sempre está presente. E assim, é um prazer ter você aqui também hoje com a gente. Tá? Muito obrigado por ter vindo lá de Votuporanga até aqui, né? Só para nos prestigiar. Além de prestigiar o canal, prestigiar presencialmente também, isso é gratificante para nós. E assim, a gente é muito agradecido pelo apoio que você dá pelo canal. Tá? Muito grato mesmo. Por confiar, inclusive, né, no canal. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. O canal é seu, você sabe disso, né? É isso, eu que agradeço. Obrigado aí Aliás, quem vem aqui, o canal passa a ser da pessoa também, viu, pessoal? Quando vocês vierem aqui, né, quando tiver alguma ideia, alguma sugestão, né, seja para trazer pessoas, seja para melhorias, a gente somos todos ouvidos, né? Legal. Obrigada. Tá? E antes disso, queria dar um que delícia! Obrigada! É um passaporte do canal, tá? O do Alexandre está ali também, mas depois eu vou... tudo bem. Eu entrego. A gente foi na expectativa, sabe que ele chega antes, achei que eu não ia nem participar, cara. Eu já vou abrir, porque eu sou muito Eu ansiosa. na verdade, eu tive que realmente ir para a obra logo cedo e... Faz parte. E preciso ver o que os meninos estão produzindo, como é que eles estão produzindo, cara. Então não dá para deixar de ir, né? Amei. Boa. Obrigada. É o passaporte, né? Toda vez que você lembrar de alguma coisa, lembrar de 100% no alvo. 100% no alvo, é isso aí. Esse é o foco. Amei, obrigada. E eu gostaria, pessoal, antes de encerrar, agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores, né? A Franca Ambiental, que está nos prestigiando hoje, na pessoa do Rodrigo, né? Você pensou em licenciamento ambiental da sua empresa, né? Da sua indústria, uma gestão técnica sobre o assunto, treinamento, né? Acompanhamento. A Franca Consultoria Ambiental, né? Para ajudar você a se aprimorar, a fazer um trabalho legal na sua empresa, né? E também, né, cumprir a questão não só da legislação, mas a questão social também, né? Então, pensou em meio ambiente, em licenciamento ambiental para a sua empresa, para a sua indústria, a Franca Ambiental Consultoria está aí para fazer o melhor para você. A Impacto Engenharia, né, que ela trabalha na questão da estrutura interna da indústria, né, no chão de fábrica, né, seja melhoria da produtividade, seja melhoria de suprimentos, da logística, a Impacto Engenharia é a solução para a sua empresa. Nós temos o Heitor Silva, né, que trabalha na questão de segurança do trabalho. Se você pensou em segurança do trabalho, treinamento, acompanhamento mais próximo, né, da sua empresa, Heitor Silva, Segurança e Medicina Ocupacional, está aí para te ajudar. McPhill é uma empresa de locações, né? Por sinal, né, a melhor empresa de São José do Rio Preto e do estado de São Paulo hoje, pensou em equipamento para construção civil, pensou em McPhill. E, né, eles estão se especializando cada vez mais em plataformas elevatórias. Pensou em andaime tubular, pensou em plataformas elevatórias, a McPhill está aí para te dar o melhor suporte,
a contribuição na sua obra, no seu empreendimento, na sua indústria, né? Então, tudo que você precisar, desde equipamentos para construção civil e também de equipamentos de plataforma elevatória, a Macfio é a solução para você. A Norminha Net, né, que é uma revista digital de segurança do trabalho, saúde, segurança e saúde ocupacional, toda semana está aí para poder te atender, te atualizar, né, trazer novidades, não só de legislação, mas também do que está acontecendo na segurança e saúde ocupacional. Então, a Norminha Net está todas as semanas, sempre aí com você. E, assim, interessante, né, vocês sempre acessar para acompanhar o que está ocorrendo na questão da segurança e saúde ocupacional. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar. Lembre-se sempre de não só curtir, mas se inscrever, comentar, falar bastante sobre o canal, que é importante, né, para aprimoramento e para o crescimento do nosso canal, do nosso podcast. Muito obrigado e até a próxima. Boa, obrigada.